O deputado federal Daniel Silveira, da tribuna da Câmara dos Deputados, falou contra o PL 2630, conhecido como Lei da Censura, projeto cuja urgência deve ser incluída na pauta de hoje da Casa. O deputado apontou que não existe sequer um conceito de fake news, mas mesmo assim, há 3 anos, o Supremo Tribunal Federal vem conduzindo inquéritos nos quais persegue os conservadores. O deputado Daniel Silveira afirmou: esse projeto é um crime contra a liberdade de expressão e um crime contra a soberania popular. O deputado lembrou ainda que o projeto não seguiu a tramitação normal e está sendo levado diretamente ao plenário e disse: quer trazer a plenário para aprovar a toque de caixa? Não vai não, presidente. As acusações de fake news, assim como as investigações, são curiosamente seletivas no Brasil. Publicações claramente falsas, quando feitas pela velha imprensa ou pela extrema esquerda, não dão causa a qualquer tipo de investigação. Mas mesmo sem apontar qualquer publicação falsa, o ministro Alexandre de Moraes conduz inquéritos sigilosos contra apoiadores do presidente Jair Bolsonaro. Em um desses inquéritos, a sede da Folha Política foi invadida e todos os equipamentos do jornal foram apreendidos. Após a Polícia Federal atestar que não havia motivos para qualquer indiciamento, o inquérito foi arquivado a pedido do Ministério Público, mas o ministro abriu outro inquérito de ofício e compartilhou os dados do inquérito arquivado. Atualmente, a renda do jornal está sendo confiscada, a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, em atitude que foi elogiada pelos ministros Luiz Roberto Barroso e Alexandre de Moraes. Se você apoia o nosso trabalho e pode ajudar a Folha Política a continuar funcionando, doe qualquer valor através do QR Code que está visível na tela ou através do código Pix ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há quase 10 anos, a Folha Política vem mostrando os fatos da política brasileira, enfrentando a espiral do silêncio imposta pelo cartel midiático que pretende controlar o fluxo de informações no Brasil. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Presidente, boa tarde a todos os integrantes da Casa, boa tarde ao povo brasileiro. Eu vou falar brevemente, presidente, sobre uma causa que vai ser votada aqui hoje nessa Casa, já trouxe a discussão para o plenário, deputado Ale Silva, deputado Luiz Lima, a respeito do projeto 2630, que é o projeto que trata das tais fake news, né, a famigerada fake news. O que vem a ser fake news? Né, no ramo jurídico não existe esse termo, crime difuso. O que subjetividade é essa que tentam criar? Em 2019, iniciou no STF um processo, um inquérito, é o 4781, de ofício pelo então presidente Dias Toffoli. Dias Toffoli ele foi reprovado em 96 e 97 para a magistratura. Ele tem pouco conhecimento jurídico. Daí em diante ele trabalhou em assessoria e, de repente, ele passa então a integrar o STF por uma indicação de um ex-presidente e ele passa então até reformar as teses daquele tribunal para qual ele foi reprovado. Só que tem uma curiosidade, a OAB ela tira da lista tríplice qualquer advogado que seja reprovado no exame da magistratura, porque julga, lógico, que fica prejudicado o tal do notável saber jurídico, ou seja, não é bom para desembargador, como vai ser bom para ser ministro do Supremo? Isso é uma dicotomia, não existe, não tem lógica alguma. Então ele abre de ofício esse inquérito, ou seja, de forma inconstitucional, passando por cima do detentor privativo da ação penal, preconizado na Constituição, artigo 129, é claro, detentor privativo. Está escrito lá. E essa Casa promulgou a Constituição. Ele fere o princípio do juiz natural, porque ele também não sorteia o relator. Ele nomeia Alexandre de Moraes, que começa uma sanha pelo Brasil, uma draga jurídica, culpando a tudo e todos. Mas um crime, ora, eu não preciso explicar um inquérito, que ele parte de um crime, um fato tipificado. Se teve calúnia, injúria e difamação, artigos 138, 39 e 40 do Código Penal, que seja processado na área civil e criminal, por indenização e tudo mais, que siga-se a escorreita lei. Agora, o STF, através de alguns ministros, começou uma sanha para perseguir uma ala conservadora e a conveniência.
Hoje vai ser aqui nessa casa debatido, e esse projeto é um crime contra a liberdade de expressão de fato e um crime contra a soberania popular. Basta dar uma volta na rua e nós veremos que as pessoas estão totalmente inconformadas, indignadas, formadores de opinião, jornalistas, e se qualquer parlamentar aqui agora abrir o Google para pesquisar, o Google está avisando a respeito do projeto 2630. É um projeto que não traz liberdade, mas sim suprime a liberdade do povo. Deputado Luiz Lima, nós temos que fazer coro aqui juntos para que de maneira alguma essa atrocidade jurídica, que parte inclusive do Senado, o senador Alessandro Vieira, que no primeiro momento se portou contrário ao inquérito 4781, queria até empichar o ministro Alexandre de Moraes, de repente mudou de ideia, não sei porquê, e traz aqui para casa, vem direto para plenário, não passa, sendo profunda e complexa a pauta, e uma comissão especial que não foi instaurada e quer trazer a plenário para aprovar toque de caixa. Não vai não, presidente. Obrigado. Obrigado, nobre deputado. Senhoras e senhores deputados, quando eu olho aqui a nossa Constituição Federal, a qual todos nós juramos respeitar, eu leio aqui palavras muito bonitas, como Estado de Direito. Eu leio aqui que nós vivemos numa sociedade democrática, onde cada um de nós temos as nossas liberdades individuais. Dentre as liberdades individuais que a gente tem, está o direito à livre expressão do pensamento. E nós que somos parlamentares, que temos aqui uma procuração do povo para representá-los, nós temos uma proteção especial à nossa liberdade de expressão, que é a imunidade parlamentar. Então, por mais que eu tenha que ouvir todos os dias palavras que eu não gosto, vindos da esquerda, coisas que eu acho que são afrontosas, críticas ácidas, as mais ridículas acusações ao nosso governo. Eu, vivendo numa democracia, eu tenho que respeitar, porque eles têm imunidade. E o que nós estamos vendo, ao contrário do que diz o texto constitucional, quando a gente olha a história recente do Brasil, é mais um capítulo dramático da história do nosso colega Daniel Silveira, que está em cativeiro agora na Câmara dos Deputados, desde o dia de ontem, para chamar a atenção para os seus direitos e liberdades individuais que estão sendo violados. Porque nós temos contra ele, derivado do inquérito do fim do mundo, nós temos a ação penal 1044, a qual a ele foi atribuída por meio de um vídeo que ele fez críticas ácidas, que podem ou não concordar, estão protegidas pela imunidade parlamentar, e contra ele está sendo feito uma perseguição pelo Poder Judiciário, e esta Câmara deveria sim ser o tribunal julgador a favor ou contra as suas ações, mas nunca permitir que se viole o artigo 53 da Constituição. E, inclusive, o Supremo Tribunal Federal está aplicando a Lei de Segurança Nacional, que até então eles diziam que não tinha sido recepcionada pela Constituição de 88, mas quando querem se proteger, eles dizem então que essa lei é válida, e nós aqui no Congresso, nós revogamos muitos desses dispositivos. Agora, esse capítulo dramático da situação do Daniel Silveira, ele tem que ser analisado aqui, porque nós temos o princípio da separação dos poderes e prerrogativas que devem ser observadas, e no caso, ele só deveria ter sido preso em caso de crime inafiançável e flagrante, o que nós entendemos que crimes contra a honra não caracteriza, mas todavia, uma vez que foram impostas novas medidas cautelares contra eles, em 24 horas está lá no diploma da Constituição que tem que ser submetido ao plenário da Câmara dos Deputados. Por isso que nós estamos aqui para fazer um apelo ao presidente Lira, que faça cumprir a ADI 5526, que faça cumprir o artigo 53, que prevê a prerrogativa parlamentar de ter aqui entre os pares o julgamento se deve ou não ser sustada a ação penal contra ele direcionada. Nós temos que retomar a dignidade dessa casa, retomar a altivez do Congresso Nacional, que está se curvando a vários atos de ativismo judicial, a uma escalada autoritária do Supremo Tribunal Federal, que começou com o inquérito do fim do mundo das fake news, que se chancelou no plenário num ato covarde, todavia, que depois fizeram atos
dos atos antidemocráticos do inquérito, que depois foi arquivado, e abriram o inquérito das milícias digitais. E são palavras do Dr. Ives Gandra Martins, que tais medidas hoje fazem com que o Supremo Tribunal Federal seja visto como o maior partido de oposição ao governo Bolsonaro, pelas suas reiteradas atitudes de tentar inviabilizar tanto o governo Bolsonaro como toda e qualquer pessoa que aqui se manifeste como sendo de direita ou apoiadora do governo, e como foi o caso do Daniel Silveira. E é por isso que nós queremos fazer um apelo aqui, que nossos colegas se sensibilizem com a situação do Daniel Silveira, que está nessa casa pedindo para que seja ouvido e suas prerrogativas e seus direitos individuais sejam garantidos. Por isso, pauta presidente Lira a ação de sustação da ação 1044 e liberdade para o Daniel Silveira, liberdade de expressão. E sim, eu ainda acredito que nós temos direitos e garantias individuais, que nós estamos num Estado de direito e não num Estado de autoridade no Brasil. Muito obrigado, presidente.